Pesquisas recentes demonstram que a cobertura jornalística das Paralimpíadas tem mudado ao longo dos anos. Se antes estereótipos de infantilização ou de superação eram marcantes, hoje cada vez mais emerge a representação de atletas de alto nível. Para comentar um pouco mais sobre esses estudos, está conosco a professora e pesquisadora Tatiane Wilgenberg, da Universidade Federal de Roraima. Tatiane também integra o corpo docente permanente de pós-graduação em comunicação da universidade. Doutora em Comunicação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Universidade de Curtin, na Austrália. Recentemente, em 2023, Tatiane recebeu um convite para trabalhar como pesquisadora visitante na Universidade do Texas, em Arlington. Eu sou João Augusto, um homem preto de 1,80 e não tenho deficiência. Seja muito bem-vinda, Tatiane. É um prazer recebê-la aqui no nosso projeto. Para iniciar nossa conversa, poderia começar se audiodescrevendo, se apresentando para o público que nos escuta? Oi, João. Eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho com você e com o pessoal aí que escuta o podcast. Eu sou uma mulher, mais ou menos 1,60 m, branca, de cabelos louros lisos, uso óculos de grau. Estou nesse momento vestindo uma camiseta preta e uma bermuda azul. Perfeito, Tati. O prazer é todo nosso em recebê-la aqui. Para iniciar nossa conversa, você poderia começar traçando o panorama de como você avalia a cobertura midiática nas Paralimpíadas atualmente, se comparada com alguns anos atrás? Desde que eu comecei a estudar a cobertura dos Jogos Paralímpicos pela mídia, eu comecei a estudar ali por volta de 2004, mas durante o meu mestrado eu fiz um retorno, né? Eu fui buscar a cobertura um pouco mais antiga, então eu tenho dados das coberturas desde mais ou menos 96, né? Então eu fiz análise de 96, 2000, 2004 e 2008 na minha pesquisa de mestrado. Para minha pesquisa de doutorado eu fiz uma análise da cobertura de 2012 e já fiz alguns outros trabalhos sobre a cobertura de 2016 e da mais recente, Tóquio 2020, que aconteceu em 2021. E o que eu percebo, assim, dessas coberturas de 96 para cá, é que há uma melhora em termos quantitativos e em termos qualitativos. Então, paulatinamente, o número de matérias sobre os Jogos Paralímpicos e sobre os atletas paralímpicos vem aumentando com o tempo. Então, é uma cobertura um pouco mais extensiva. Lógico que se a gente compara com a cobertura feita para os Jogos Olímpicos, né, a cobertura dos Jogos Paralímpicos ainda está muito aquém. E aí, pegando um exemplo do que vai acontecer esse ano, né, a gente teve durante os Jogos Olímpicos a cobertura da Cazé TV, da Rede Globo e do Sport TV. O Sport TV, inclusive abriu outros canais extras, para que as pessoas pudessem assistir vários outros esportes, né? Alguns esportes, inclusive, estavam sendo transmitidos sem a narração e o comentarista, mas estavam sendo transmitidos. Para os Jogos Paralímpicos, que começam daqui a alguns dias, nós já sabemos que a Cazé TV não vai fazer a cobertura, né? Foi anunciado um pouco depois que os Jogos Olímpicos terminaram, e muito provavelmente, como acontece também com uma certa regularidade, a Globo vai fazer a transmissão de alguns eventos pontuais, mas ela não faz aquela mudança estrutural da sua grade de programação como faz para os Jogos Olímpicos, e muito provavelmente também a Sport TV, que vai manter a cobertura, não vai ter a mesma quantidade de canais e a mesma quantidade de comentaristas e de jornalistas em loco. Mas, em comparação com Paralimpíadas anteriores, há uma maior atenção midiática. Em termos qualitativos, a gente também percebe uma mudança ao longo do tempo, né? Se em 96, por exemplo, alguns termos que são considerados hoje inadequados ainda eram utilizados, com o tempo também as próprias discussões da sociedade sobre capacitismo, sobre terminologias adequadas para se usar, para se referir às pessoas com deficiência, com essas discussões acontecendo na sociedade, os próprios meios de comunicação também passam a olhar para isso com um certo cuidado a mais.
Então, alguns termos pararam de ser utilizados, há um enquadramento fotográfico que leva em consideração a deficiência. Então, por um tempo, o que eu pude perceber é que a deficiência era, de alguma forma, invisibilizada nas fotografias. Então, um atleta que utiliza cadeira de rodas, ele era enquadrado da cintura para cima, então não era possível ver a cadeira de rodas, ou em algum ângulo em que aquela deficiência ficava invisibilizada. E isso também a gente começa a ver uma alteração e uma celebração dessa diversidade de corpos que as Paralimpíadas apresentam. E eu lembro em alguns momentos, assim, a gente tem um evento da comunicação, que é um evento importante, né, que é a Intercom, que acontece anualmente. Em 2013 ou 2014, não me lembro, eu apresentei um trabalho sobre a cobertura da Folha de São Paulo e utilizei uma das fotografias que a própria Folha publicou, que era uma fotografia do Daniel Dias, que já, inclusive, está aposentado, submerso na piscina, ele é um nadador, e era possível ver todo o corpo dele, né, era uma foto muito bonita, porque tinha o contraste do azul da piscina com o corpo, mas o Daniel, ele tem uma má formação em uma das pernas e em um dos braços, e essa deficiência ela era visível. Então eu usei essa fotografia até para exemplificar que a deficiência ela estava sendo não só visibilizada, ela aparecia nas fotos, como muitas vezes ela era celebrada em fotos que tinham até um teor estético muito bonito, assim, eram fotos posadas, não só fotos em momento de competição. E aí eu lembro que uma das pessoas que estava na audiência assistindo ali a minha apresentação depois veio falar comigo que ela era jornalista e que no jornal que ela trabalhava, aquele tipo de fotografia era de alguma forma censurado, porque aquele corpo representado daquela forma poderia chocar a audiência. E aí a gente entra numa discussão, né, de por que um corpo com deficiência choca a audiência. Porque a gente tem uma variedade muito pequena de corpos de pessoas com deficiência sendo representados midiaticamente, isso em séries de televisão, no cinema, na literatura que povoa o nosso imaginário, no jornalismo. Muitas vezes as pessoas com deficiência, elas são acionadas como fontes no jornalismo, quando é para se falar sobre alguma questão da deficiência. Então é muito raro a gente ver uma fonte que é um advogado, uma médica, uma professora, que são pessoas com deficiência falando de assuntos que não estão relacionados ao universo da deficiência. Do mesmo jeito, há uma falta de oportunidade para que as pessoas com deficiência participem de uma vida social ativa, na educação, no trabalho. Então, a própria sociedade constrói uma ideia de que esse corpo é um corpo ineficiente, é um corpo ineficaz, é um corpo esteticamente desagradável. E aí é por isso que muitas vezes os jornalistas acabam também, né? Porque também são fruto dessa sociedade, também são fruto também estão incluídos nessa discussão e nessa sociedade. Está permeada por esses estereótipos, então eles também acabam reproduzindo essas ideias quando eles vão escolher o enquadramento da fotografia, quando eles vão escolher quais fotografias vão ser publicadas, quando eles escolhem quais são as palavras, quais são as histórias, qual vai ser o foco das suas matérias. Então, essa redução na quantidade e na qualidade de corpos que são representados e que estão inseridos na nossa sociedade, isso ajuda a reforçar estereótipos. Então, a gente olhando, né, não só para o próprio campo acadêmico, mas para a própria sociedade. Quando há uma discussão sobre preconceito, a gente vê que o racismo é uma questão que vem sendo debatida há bastante tempo, feminismo. Agora, o capacitismo, ele é recente, né? O próprio termo capacitismo, ele gera até um debate sobre o que é exatamente o capacitismo, se o capacitismo é só preconceito contra as pessoas com deficiência, ou se não, isso é contra todos os corpos que são vistos como incapazes de performar ou de fazer alguma coisa. Então, essa discussão, ela é recente, mas ela é uma discussão importante e é importante que ela
ela esteja em vigor, para que isso também chegue no campo midiático e que os próprios jornalistas ou pessoas que têm poder de decisão dentro dos veículos de comunicação possam levar isso em consideração, né? E isso a gente também vê acontecendo. Em 2016, como os Jogos foram no Brasil, aconteceram diversos eventos que tinham os Jogos Olímpicos e Paralímpicos como tema. E eu participei de alguns desses eventos e eu lembro de que em um dos eventos tinha uma jornalista na mesa e ela disse, olha, o meu editor, na época dos Jogos, falou que a gente precisa estar atento a essa construção da superação, do exemplo, do super-herói, mas do super-herói que supera a deficiência, supera o seu corpo, que é um estereótipo muito presente e ele é muito complicado porque ele gera uma série de prejuízos, não só para os atletas, mas para as pessoas com deficiência como um todo. Então, jornalistas, editores, pessoas que trabalham com a mídia, levando isso em consideração, né, sabendo dessas discussões, estando inseridos nessas discussões, isso também leva a uma mudança na própria forma com que os atletas são representados. Isso também gera uma própria mudança na sociedade posteriormente. É óbvio que é uma mudança muito lenta, porque os atletas paralímpicos têm resultados muito positivos, sempre tem uma quantidade de pódios muito grande. Esse ano, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma expectativa entre 70 a 90 pódios, que assim, são 70 a 90 medalhas, é muita coisa. Também há uma expectativa do Brasil ficar entre o top 10 do ranking de medalhas. Então, é um grupo muito eficiente. O Comitê Brasileiro, a Delegação Brasileira dos Jogos Paralímpicos, eles conseguem resultados positivos no que a Paralimpíada se coloca, né, que o resultado positivo é aquele que fica entre o primeiro e o terceiro lugar, mas a gente não vê uma cobertura proporcional a esse sucesso que os atletas paralímpicos trazem de volta para o Brasil na bagagem. Entendi, Tati. Ficou muito clara essa questão que você pontua, né, de uma pesquisa que você vem carregando desde décadas passadas. E já puxando um gancho, quando você fala do seu doutorado, você vai discutir muito a perspectiva individual dos atletas paralímpicos, né, e sua representação na mídia e na imprensa. Como você pontuaria essa questão dessa representação midiática? Conta um pouco mais sobre isso e sobre a sua tese de doutorado. A gente que faz pesquisa, né, toda vez que você começa uma pesquisa, você tem ali uma pergunta e durante a sua pesquisa você vai tentar encontrar dados, interpretar esses dados de forma a responder as perguntas. Aí você chega no final, muitas vezes com a resposta àquela pergunta, mas com outras perguntas que foram surgindo no caminho. Então você acaba às vezes com mais dúvidas do que quando você começou. E é isso que acaba impulsionando a gente a seguir um doutorado e depois continuar na pesquisa acadêmica. Então quando eu terminei o meu mestrado, no meu mestrado eu fiz ali a análise da cobertura dos jogos de 96 até 2008 em jornais impressos brasileiros e portugueses. Eu cheguei a um panorama de como que os jogos e os atletas foram representados durante aquele tempo. E aí eu queria trazer, né, para o meu doutorado uma pesquisa mais recente, que foram os jogos de 2012, que aconteceu mais ou menos na época que eu estava entrando no doutorado. Mas eu tinha uma dúvida, assim, eu queria focar um pouco mais no atleta, porque no mestrado eu analisei os jogos como um todo, mas eu queria analisar esse atleta, como que esses atletas brasileiros, eles eram representados pela mídia. Então eu fiz uma pesquisa um pouco mais extensiva e um pouco mais focada no atleta, e aí eu fui perguntar para alguns dos atletas, eu fiz algumas entrevistas com alguns atletas brasileiros para entender o que não só, né, a relação que eles tinham com a mídia, mas como que eles viam aquele tipo de representação, como que eles gostariam de ser representados e as relações que eles estabeleciam com o fato de serem atletas, com o fato de serem pessoas com deficiência. Queria entender um pouquinho mais sobre esse atleta. Então, o que eu consegui perceber é que
esse estereótipo que eu estava falando, né, da superação, do exemplo, ele ainda está muito presente e a gente vê isso até hoje, né, 2024, muito provavelmente nós vamos ter algumas matérias que vão trazer essa expressão, símbolos de exemplos de superação, né, símbolos de trabalho, de luta, né, uma construção de que o atleta é um herói única e exclusivamente porque ele ultrapassa o fato de ser uma pessoa com deficiência para poder ser um atleta de alto rendimento. Essa construção, ela traz uma ideia de que, né, o atleta é herói só por competir, quando ele, na verdade, ele não quer participar dos Jogos Olímpicos, ele quer efetivamente competir, ele está ali para ganhar, é uma profissão, então o atleta ele treina, ele se prepara, ele passa 4 anos da vida dele do mesmo jeito que atletas sem deficiência, fazendo uma série de compromissos e se comprometendo com os seus treinamentos. E aí, a construção que se faz não é essa, mas é daquele que, né, do fato de ter uma deficiência e ter uma dificuldade de locomoção, ou, enfim, né, um exemplo muito clássico de como que a mídia constrói essa ideia do super-herói é de um atleta italiano chamado Alessandro Zanardi. E o exemplo dele sempre me chama muito atenção porque está presente em todos os anos em que ele competiu, né? Ele é italiano, então a presença dele na mídia brasileira já chama atenção e é sempre a construção da história da superação, porque o Alessandro Zanardi, ele era um atleta de Fórmula Indy. E ele se acidenta durante um evento. É um acidente muito grave em que ele tem as pernas amputadas e, como parte da reabilitação, como ele era atleta, ele foi praticar uma atividade física, né? Então ele começa a fazer ciclismo usando a handbike, que é aquela bicicleta que se pedala utilizando as mãos. E aí a construção da história dele não é que porque ele ganhou a medalha, ou porque ele foi bem sucedido nos jogos, ou porque, enfim, o treinamento dele tem alguma tecnologia específica, mas é pelo fato dele ter sido atleta, ter se acidentado durante um evento, e aí muitas dessas histórias contam exatamente quantos litros de sangue ele perdeu, enfim, para falar que ele superou aquele trauma. E muitas vezes a pessoa ela não vê a deficiência como um trauma, ou não vê a deficiência como um fardo, ou como uma dificuldade, mas como uma característica intrínseca de seu próprio corpo. Então essas histórias, elas são recorrentes, né? E ela também dá uma ideia de que a pessoa com deficiência, para ser valorizada, ela precisa atingir feitos extraordinários, né? E a gente vê essas histórias também como, por exemplo, pessoas que não têm as mãos ou não têm os braços e fazem atividades cotidianas com os pés. E aí também é uma construção de, nossa, como consegue, né? Que é também uma construção muito próxima de um conceito do pornô de inspiração, né? Ou a pornografia de inspiração, que é aquela ideia de que eu não posso me sentir mal porque eu poderia ser aquela pessoa, né? Então é contar uma história de superação para que pessoas sem deficiência se sintam bem ao ver essas histórias. Então a gente ainda tem elas presentes de alguma forma, mas há uma tendência cada vez maior da mídia brasileira em focar na construção esportiva do atleta. Então essas histórias, durante os Jogos Paralímpicos, estão muito mais focadas nos resultados das modalidades. Então, qual medalha o atleta ganhou, qual foi seu tempo, se ele bateu o recorde, qual era o recorde. E aí, isso, quando eu fui perguntar para os atletas, e aí, né, lendo muito e buscando literatura de outros trabalhos que tinham também entrevistado os atletas, a minha hipótese inicial era de que a maior parte dos atletas gostaria de ser representado como atleta primeiro. Exatamente por conta de toda essa discussão acerca dessas histórias de interesse humano que são contadas pelos jornais e que são criticadas severamente pela academia. E aí, assim, para minha surpresa, e aí isso me interessou ainda mais, e até por isso que eu cada vez mais me interesso pela narrativa do próprio atleta, né, e como ele gosta de ser representado, como ele quer ser representado, porque as respostas variaram muito. Tiveram alguns atletas que realmente falaram, não, eu treino pra caramba, eu deixo de comer hambúrguer pra comer bem, durante 4 anos eu deixo de ir em festinha, eu deixo de beber cerveja, então eu quero ser retratado como atleta, eu quero que os meus resultados que sejam um foco. Mas tiveram outros atletas que falaram, olha,
para mim, a minha deficiência também faz parte da minha luta. Então, eu tive dificuldade de superar o fato de eu ser uma pessoa com deficiência. Então, eu quero que a minha história de superação seja contada para inspirar outros. E tiveram alguns atletas que falaram, olha, tanto faz, porque eu sou atleta, mas eu sou pessoa com deficiência também. Então, você, de alguma forma, vai ter que contar essas duas histórias, né? E tiveram atletas que, inclusive, falaram, olha, vai depender do que eu quero que apareça. Então, se for perto de Paralimpíadas ou de evento esportivo importante, talvez me representar como atleta primeiro seja melhor para eu conseguir patrocínio. Mas em outros momentos, talvez a minha história enquanto pessoa com deficiência, né, inserida numa sociedade, nessa história de interesse pessoal, seja mais importante para inspirar outras pessoas. Então, assim, a perspectiva individual de cada atleta, ela é muito particular, porque ela é muito complexa. Porque depende muito da forma com que aquele atleta lidou com o próprio corpo, né? Como as pessoas ao redor dele lidaram com o fato dele ser uma pessoa com deficiência, né? O próprio contexto social em que ele estava inserido, o contexto racial, o contexto de gênero, a idade, se a deficiência foi adquirida ou era congênita, o nível de escolaridade do atleta, atletas que tinham um sucesso maior e que por isso tinham empresários, assessoria de comunicação, tendiam ou a querer que focasse neles como atleta, ou a poder controlar essa narrativa, enquanto outros que eram atletas menos bem-sucedidos financeiramente, por exemplo, poderiam achar ou poderiam dizer que a história de interesse pessoal deveria ser contada porque ele acha que é isso que a mídia quer, que é isso que a sociedade quer. Então, essa relação, ela me interessou muito e ela vem me interessando nos últimos anos, né, que eu tenho estudado um pouco mais como que o atleta tem se representado, principalmente utilizando as mídias sociais, né, e também essa diferença das questões de gênero, porque isso é muito complexo, o ser humano é muito complexo, né, e isso também acaba refletindo na forma com que a sociedade se relaciona com a deficiência, na forma com que os meios de comunicação reproduzem ou não esses estereótipos. Então, a própria sociedade, quando se vai estudar, é um campo muito complexo, né, em que várias forças estão, de alguma forma, agindo e reagindo. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que há mais visibilidade para as Olimpíadas do que para as Paralimpíadas, como você comentou em nosso primeiro questionamento? Aí são vários fatores, assim, né? A gente pode olhar para a questão do próprio preconceito com relação à pessoa com deficiência, um corpo com deficiência que historicamente foi considerado ineficaz e que está num ambiente esportivo de alta performance. Então, é como se houvesse uma dificuldade das pessoas em entenderem esses corpos como corpos esportivos, corpos potentes. Uma vez eu até ouvi de uma pessoa falando, eu não assisto porque me dá nervoso. Por que dá nervoso, né? Por que esse dá nervoso? Porque a deficiência é uma minoria. E é uma das únicas, se não a única minoria, que qualquer um de nós pode ingressar. Então, se eu sou uma pessoa branca, eu não posso me tornar uma pessoa negra. Mas se eu sou uma pessoa sem deficiência, eu posso me tornar uma pessoa com deficiência, seja por conta de uma doença, seja por conta de um acidente, ou seja por conta até da própria idade, né? A tendência é que cada vez que a nossa idade vai avançando, as nossas funções corporais, elas também vão se deteriorando. Então, é como se aquele corpo com deficiência nos lembrasse da fragilidade do nosso próprio ser. Então, essa pode ser uma das formas de se pensar o motivo pelo qual as Paralimpíadas elas não têm tanto interesse assim. O segundo motivo pode ser pela própria longevidade, né? Os Jogos Olímpicos, eles são muito mais longevos, têm uma história muito mais antiga do que os Jogos Paralímpicos, que são um pouco mais recentes. Então isso pode também, né, o próprio fato das Olimpíadas terem demorado um determinado tempo para chegar no ponto que chegou hoje, da atenção midiática e da própria atenção da sociedade, pode ser o tempo também que as próprias Paralimpíadas levem, mas eu acredito que seja um tempo maior pelo fato desses corpos ainda serem vistos como corpos que não são inseridos na nossa sociedade. Então eu vejo por pelo menos esses dois prismas.
Partindo agora já para os questionamentos finais da nossa entrevista, quais são as possibilidades para os estudos nesse campo das pessoas com deficiência e como você enxerga os avanços para a compreensão desse panorama? Olha, tem um potencial enorme de pesquisa, né? Eu venho pesquisando Jogos Paralímpicos e atletas paralímpicos e a mídia há alguns anos. São poucos os pesquisadores que se debruçam sobre essa temática no campo da comunicação. A gente tem muito mais pesquisa com foco na mídia, na área da educação física, que é muito louvável, mas é um local de fala diferente do nosso, como jornalistas, e que acabam tendo a sua formação primária na área da comunicação. E a gente pode pensar assim, uma potencialidade enorme, porque a gente tem cobertura de Jogos Paralímpicos nas mídias tradicionais, nas mídias sociais. A gente tem programas televisivos que trazem especiais sobre os jogos, quando os jogos estão para acontecer. A gente pode pensar numa cobertura midiática durante esse período de 4 anos, né? O que capta a atenção da mídia durante esse ciclo paralímpico. Tem produção também de documentários, né? A Netflix tem um documentário que foi publicado há alguns anos, foi produzido há alguns anos atrás. Tem plataformas de mídias sociais com a própria representação de atletas, dos comitês paralímpicos internacional ou dos comitês paralímpicos nacionais. Enfim, há uma série de possibilidades de pesquisa para se entender um pouco mais esse panorama, não só de como os atletas e os jogos são representados pelos diversos tipos de mídia, mas também como eles se autorrepresentam nas mídias sociais, como eles são representados pela própria cultura pop, como eles entendem essas representações através de entrevistas. Então tem muita coisa que pode ser feita para se entender um pouco melhor essas questões, e eu acho que cada vez mais as pessoas têm se interessado pelas Paralimpíadas ou até pelo próprio estudo das mídias ou da comunicação e a questão da deficiência, até porque elas estão inseridas nos estudos de cultura de minorias, também pode estar inserido nos estudos interseccionais, né, que pensam vários vetores que podem, de alguma forma, incidirem numa pessoa que tem deficiência e que podem gerar opressões múltiplas além da deficiência, né, com uma pessoa negra que tem deficiência, né, a opressão que ela vai sentir vai ser diferente de uma pessoa branca ou uma mulher diferente de um homem, ou por questões de sexualidade. Então, existe uma série de pesquisas que podem ser feitas. Existem vários pesquisadores que estão se debruçando sobre várias dessas questões. Então, eu acredito que, para a pesquisa em si, o panorama é positivo. Eu sempre fico muito, muito feliz quando aparecem pesquisadores interessados na temática, até porque, por muito tempo, essa foi uma área muito solitária para mim, né? Como eu venho pesquisando essa mesma temática desde 2005, mais ou menos, recentemente apareceram mais pesquisas e apareceram mais pesquisadores interessados nessa temática. Então, eu acredito que no futuro a gente possa ter mais vozes e mais visões sobre o tema. Entendi. Os Jogos Paralímpicos de Paris está chegando, né? Quais são as suas expectativas para as coberturas midiáticas desses Jogos? Em que intensidade essa cobertura tende a melhorar em comparação com os Jogos de Tóquio? Eu acho que, assim, a cada ciclo paralímpico eu vejo uma certa melhora, né? Há um interesse maior dos meios de comunicação, há um foco em histórias que tratam o atleta enquanto atleta primeiro, e como o Brasil ele tem grandes chances, né, grande potencial de um número alto de medalhas, um número alto de pódios, uma grande participação, né, como aconteceu nas Olimpíadas, pela primeira vez, né, a gente tem uma maior convocação de mulheres na história dos Jogos Paralímpicos, chegou quase nos 50%, né, a gente ficou ali em 45%, mais ou menos 45%, 46% da delegação de atletas é composto por mulher. Então essa também é uma história que gera o interesse da mídia, como aconteceu durante os Jogos Olímpicos. Existem outras histórias que podem acontecer durante o evento, né, como por exemplo o Comitê Paralímpico já disse que eles estão muito perto de chegar às 400 medalhas, né, faltam 27 medalhas para que o Comitê Paralímpico Brasileiro atinja as 400, né, para que o Brasil atinja as 400 medalhas. Então isso também seria como há uma chance muito grande de conseguir essas 27 medalhas, então é uma outra forma de se gerar uma atenção midiática. E o Comitê Paralímpico Brasileiro tem feito um esforço durante anos já de gerar nos jornalistas esse interesse, seja promovendo oficinas e minicursos, seja através da sua assessoria de comunicação,
divulgação e até de convidar vários jornalistas para ir cobrir os Jogos Paralímpicos em loco, pagando passagem e hospedagem desses jornalistas, como uma forma também de fazer com que haja uma maior produção de material e que haja também um maior interesse midiático. Então, eu acho que vai haver uma melhora, mas não acredito que seja uma melhora tão significativa com relação a Tóquio, até porque a gente teve aí um intervalo menor de 3 anos e, como eu já pude perceber, vários jornalistas que foram para Paris cobrir os Jogos Olímpicos já retornaram e não vão voltar para lá para poder fazer essa cobertura lá durante o evento. Então eu acredito que vai haver algum tipo de melhora, porque a gente já tem tido uma discussão um pouco mais profunda sobre capacitismo e sobre os tipos de narrativa e de discursos midiáticos nos últimos anos, mas vamos dizer que eu tô uma otimista cautelosa. E essa foi a nossa conversa com Tatiane Wilgenberg, professora da Universidade Federal de Roraima. A produção e apresentação desse episódio é de João Faustino, a edição de Marcos Pac, o projeto Somos Diversas é financiado pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.